Olá, meu nome é Luca Correia Lima e eu vou estar apresentando um trabalho sobre a Operação Condor. Sou aluno do Colégio Santa Doroteia 23B. A Operação Condor foi uma aliança entre as ditaduras da América do Sul durante a Guerra Fria. Ela existiu para combater o comunismo e os opositores desse governo. Fases. A Operação Condor foi dividida em 3 fases. Primeira fase. Foi constituída uma base de dados compartilhada de informações relativas a militares de esquerda e grupos ligados a essa ideologia no Brasil. O Serviço Nacional de Informações, SNI, colaborou nesse sentido. Segunda fase. Foi praticamente baseada em interrogatórios mediante tortura de presos políticos para que delatassem outros integrantes do grupo com base nos dados obtidos na primeira fase. Vários militantes torturados foram mortos e seus corpos desaparecidos. Terceira fase. A mais dramática da operação foi por meio de ações específicas nos países integrantes ao assassinar opositores ou integrantes de grupos antigovernamentais. Operação Condor no Brasil. Ocorreu no Brasil em meados de 1970, período que iniciou a abertura política lenta, gradual e segura no governo Ernesto Geisel, em 1976 e 1977. 3 importantes líderes da oposição dos militares morreram em sequência, e as circunstâncias geraram suspeitas. As mortes dos ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart, em 1976, e do jornalista e político Carlos Lacerda, no ano seguinte, foram questionados à época e nas décadas seguintes. Apesar de os três estarem afastados da vida política desde 1968, eles ainda representavam a maioria da população e, na visão dos integrantes da Operação Condor, poderiam aproveitar-se da abertura política para retornar à vida pública. A primeira fase da Operação Condor consistia no arquivo de informações sobre militantes de esquerda ou opositores dos governos militares. Os agentes das ditaduras monitoravam os passos dos possíveis alvos da Condor. Esperavam o momento propício para agir, fosse por assassinato, fosse por prisões e sequestros. Na Argentina, em 30 de setembro de 1974, Carlos Prats, general chileno aposentado e aliado de Salvador Allende, presidente deposto no ano anterior, foi morto em um atentado à bomba. Foi morto em um atentado. A bomba acionada por controle remoto. Em Buenos Aires, a capital argentina. O general e sua esposa morreram na hora. Operação Condor no Chile. No Chile, as ações da Operação Condor começaram após o golpe militar de 1973, que depôs Salvador Allende da presidência e empossou o general Augusto Pinochet no poder, dando início a uma das mais violentas ditaduras da América Latina. O novo governo militar tratou de perseguir seus opositores desde o início. O Estado Nacional de Santiago se transformou em um presídio onde prisioneiros políticos eram torturados e mortos. Em meados dos anos 1970, o Peru foi governado pelo ditador Francisco Morales Bermúdez. Durante seu mandato, alguns opositores foram presos e extraditados para seus países de origem, como aconteceu com Javier Canesco, sequestrado e enviado para a Argentina. Descoberta e fim da Operação Condor. O fim da Operação Condor se deu logo após a queda das ditaduras militares na América do Sul, ao longo dos anos 1980. E em alguns países, como a Argentina e o Chile. Os militares que participaram das torturas durante a década de 1980 foram julgados e condenados à prisão. No Brasil, como a abertura política se deu de forma negociada e por conta da lei de anistia, ainda não foi possível punir aqueles que praticaram atos violentos durante a ditadura.
Em 2012, o governo brasileiro instalou a Comissão da Verdade, cujo objetivo era investigar os casos de tortura praticados por agentes de Estado. A Operação Condor veio à tona nessa comissão, e o corpo do ex-presidente João Goulart foi exumado, mas o resultado não foi concluído contra a presença de algumas substância tóxica que tenha causado sua morte. Espero que tenham gostado do vídeo e tenham um bom dia.